Anteriormente, em Neemias. Nós temos comprado dos estrangeiros os nossos compatriotas judeus que tiveram que se vender como escravos. Mas agora vocês, que são judeus, estão forçando os seus próprios compatriotas a se venderem a vocês? Perdoem todas as dívidas deles. Agora se tornou muito mais do que simplesmente o domínio de Jerusalém. Eu quero a cabeça do Neemias. Eu sou Semaías, sou um profeta de Deus. O que você tem a dizer sobre o que eu estou prestes a fazer? Deus não falou nada comigo a respeito disso. No fim, é você que vai ter que decidir. É você também que vai ter que arcar com as consequências se isso der errado. Eles acabaram as muralhas, só faltam as portas. Ou você decide o que quer fazer rápido, ou vai ser tarde demais. Então é você que está causando problemas a essa hora? Não tem outro lugar para ir fazer arruaça, não? Olá, Neemias. O que você está fazendo aqui? Vem te ver. Já fazia um tempo que a gente não se falava. Tirem esse sujeito daqui e o levem de volta pro covil de onde ele veio. Não, espera! Espera! Tem uma mensagem pra ti. Desculpa, Neemias. Nós começamos num tom errado. Eu não vim aqui pra te provocar. Ou ameaçar, ou te fazer nenhum mal. Não me diga. É sério, por favor, vamos conversar. Não, nada feito. Ei, espera! Espera! Nós queremos paz com você. Sambalat me mandou aqui pra pedir desculpas. Ele mandou Gesem da última vez trazendo um judeu que morava aqui. Sei lá. Ele quer provar que as intenções dele são sinceras. Ele mandou dizer que errou. Errou em se opor quando você chegou aqui. É que ele pensava que você ia causar rebelião entre o povo. Ele não sabia que seu interesse na verdade era ajudar. Ele quer muito se consertar com você e reparar o erro que cometeu. Mandando você vir aqui perturbar a essa hora da noite. Não, isso foi minha culpa. Eu não queria atrapalhar durante o dia porque eu sei que vocês estão trabalhando nos muros. Então fala logo o que você quer, Tobias. O Sambalat Gesem mandou a seguinte mensagem. Nós gostaríamos de conversar com você pessoalmente para que nós possamos nos desculpar. Portanto, então venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale de Ona. Vejo que o convite te pegou de surpresa. Vamos fazer o seguinte. Pensa melhor na proposta do meu senhor e considere os benefícios de ter um acordo de paz com ele. O quanto o povo de Jerusalém poderia ser ajudado com os recursos de Samaria. É isso que está disposto a oferecer. Caso você aceite pôr um fim nessa inimizade. Avalie com cuidado. E quando você tiver uma resposta, mande avisar. E o que vocês acham? Eu acho que é uma armadilha. Eu também acho. E se não for? Se realmente ele estiver falando a verdade. Como? Seria melhor termos paz para finalizar a obra? Nós vamos finalizar a obra independente do que o Sambalat faz ou deixa de fazer. Deus nos ajudou até aqui. Não é agora que quem quer que seja vai nos parar. Eu sei, mas o que a gente precisa levar em consideração é depois que a obra for completa. Não é? Não é? Porque as pessoas elas vão ter que morar aqui. Semaías. E se continuarmos em pé de guerra com esses homens? Você está se preocupando demais. Eu tô? E quando Neemias voltar para Suzã? Quando não tivermos mais os soldados persas para nos ajudar aqui, o que vai ser? Vamos, o que vai ser?
Diz, Neemias, por favor, isso que eu tô dizendo aqui não faz sentido. Semaías, espera. Essa sua apreensão tem algum fundamento espiritual? Por acaso o Senhor te deu alguma profecia te alertando sobre isso? Não é isso. É só que eu acho que vale a pena levar em consideração a proposta. Neemias, mal com certeza não vai fazer. Você concorda com isso, Eliasib? Eu concordo que é um pouco repentina essa mudança do Sambalat. Mas pode ser que ele esteja dizendo a verdade? Pode. É complicado. A questão é, Neemias, é que pouco importa o que eu ou qualquer um aqui pense. Essa é uma questão que só você pode decidir. O que ficou decidido, vô? Nada ainda. Eu acho que o Neemias tá meio dividido. Por ele, eu acho que nada mudava, mas ele tá pensando no povo, né? Eu acho certíssimo. Um acordo de paz com o traste daquele homem só faria bem a todos nós. Sim. Mas a senhora não acha um tanto estranho, mãe, que o Sambalat esteja falando de paz agora, depois que o servo dele veio aqui sequestrar a filha do Zabai? Primeiro de tudo, ele não entrou aqui. A menina estava na rua, fora da cidade, quando foi pega. Sim. E segundo, esse assunto não tem a menor relação direta com o Neemias. Isso é verdade. Não foi aquele tal de Secanias que tomou a moça para compensar por uma dívida? Vocês estão defendendo o Sambalat, é isso? Não, claro que não. Eu só estou dizendo que essa questão do suposto sequestro não deveria influenciar nessa decisão. Mas é claro que deveria, mãe. Já tá mais do que provado que esses homens não prestam. Pai, o senhor acha que o Neemias vai considerar fazer esse acordo de paz? Mais um problema pra resolver, não é, meu amigo? É. E você? Como está? Pensando incessantemente na Hannah. Se ela tá bem. Meu amigo, depois que esse aperto acabar, eu prometo que eu vou te ajudar a procurar por ela. Não se preocupe com isso. Você já tem seus próprios problemas. Deus vai nos ajudar, Neemias. Como ele tem feito desde a nossa época em Suzã. Ele vai te dar a resposta certa sobre o que você deve fazer. Tem uns mensageiros do Neemias aí fora. Mande-os entrar. Bom dia. Que resposta vocês trazem do Neemias? Mas... que... Você não vai nos oferecer nem um pouco de comida? Então? A resposta do Neemias é a seguinte. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que eu deveria parar a obra e ir até vocês?
Neemias, o Sambalat pediu pra você reconsiderar. Você tá sendo muito rude, Neemias. Tudo que o Sambalat quer é conversar com você. É pro bem de todos. Por que você insiste em recusar? Quatro vezes eles fizeram o mesmo pedido. Talvez você devesse, pelo menos, conversar com o mensageiro. Pra que, seu Neemias? Eu não vou atender o pedido dele. Neemias, eu confesso que eu tenho um certo receio do que essa recusa pode causar. É isso que eles querem. Causar medo e confusão. Vamos continuar focando em fazer a obra que Deus nos confiou. Mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Ô, Neemias, essa é sua última chance. O Sambalat foi benigno com você e você não demonstrou um pingo de consideração. Que cara chato, nem me fale. Você quer fazer o favor de pelo menos vir aqui falar comigo? Deixa. Eu mesmo vou lá dar a resposta pra ele. Vocês não deveriam encorajar o Neemias a recusar. Será que vocês não veem que isso pode trazer sérias consequências? Mas por que ele não quis ir? Não seria melhor se ele fosse e acabasse logo com isso? Ele não foi porque eles não queriam resolver coisa nenhuma. E sim fazer mal, Neemias. Tá, mas ele podia levar os soldados, marcar em outro lugar. Pelo menos ninguém ia dizer que ele não tentou fazer as pazes. Isso não serviria de nada. E como você sabe? É simples. Quando o mal não consegue te parar ou te vencer, o próximo passo é tentar te distrair. E uma vez distraído, achando que tudo vai bem, ele te pega lá na frente. Mas ele vai entender. E ele vai se curvar. As mãos deles vão largar a obra e ela não será concluída. Obrigado. Desculpa entrar assim, mas é que o Tobias está na entrada da cidade. E dessa vez ele não está sozinho. Acabaram suas chances! Sambalat tentou fazer um acordo com você. Mas a sua constante recusa só pode significar uma coisa. Que as suas intenções não são de paz! Então aqui vai uma carta de Sambalat. Entre os gentios se ouviu, e Gesem também está dizendo, que você e os judeus estão querendo se rebelar. E é por isso que vocês estão reconstruindo a muralha. E também, segundo se diz, você quer ser o rei deles. E pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo: ele é o rei de Judá. Olha, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, então vem agora e vamos em conjunto conversar a respeito disso.
Neemias! Qual é a sua resposta? Seja homem pra pelo menos vir aqui fora falar comigo. Neemias! Então quer dizer que Neemias nem se dar o trabalho de vir aqui quer? Sim. Porque ele não tem tempo para perder com você. Nada disso que você está dizendo na carta aconteceu. Você está inventando tudo. Então não volta mais aqui. Se você, o Sambalat e o Gesem não tem nada melhor para fazerem, que tal ajudarem o povo em Samaria? Que deveria ser o seu trabalho. Já chega por hoje. Zain, avisa todo mundo. Veja, eu tô muito incomodado com essa questão de não aceitarmos nos encontrar com Sambalat. Por quê? Deus te deu alguma profecia a respeito disso? Não, mas eu tenho receio de que isso seja um sinal que não devemos ignorar. O Sambalat não tem boas intenções com essas mensagens, Semaías. Então para de ficar colocando medo nos homens. Vamos confiar em Deus. Fez certíssimo. Vai saber o que eles pretendiam com isso. Pois é. Tudo que eu mais quero é finalizar essas obras. Esdras, falta tão pouco, meu amigo. Desculpe interromper. É que a esposa do Semaías está aqui querendo falar com você. Malca, tudo bem? Aconteceu alguma coisa com o Semaías? Não é nada disso, não se preocupe. Eu vim, na verdade, em nome do Sr. Metabel. Ah, e ele está bem? Ele está bem. Já recuperado dos ferimentos, mas ainda um pouquinho debilitado para sair de casa. Por isso que ele me pediu para vir, para te convidar para tomar a refeição da noite lá em casa com a gente. Ele disse que não aceita não como resposta. Porque, afinal, Neemias, até o homem mais ocupado desse mundo precisa parar para comer. Diz pra ele que eu vou sim. Eu tô mesmo devendo uma visita pra ele. Essa perna ainda dói um pouco, né? Foi mais atingida na hora do desabamento, né? Mas já tá bem melhor, bem melhor. Obrigado, Malca. Que bom ver que o senhor tá melhorando a cada dia. O senhor faz falta na construção. O Eliasib, então, que o diga. Eu também estou com saudade das implicâncias dele. Mas me conta, Neemias, como é que está a instalação das portas? Você precisa se esconder. Hã? Que, Semaías? Neemias, você precisa sair daqui agora. Tobias está vindo atrás de você. O que você está dizendo, Semaías? Deus me mostrou, pai. Semaías. Eles estão vindo. Eu vi homens, muitos homens, eu vi tochas. Se você não sair daqui agora, eu temo que possa acontecer com você. Calma, Semaías. Não, acredita em mim, por favor. Acredita. Você precisa se esconder, Neemias. Esconder? Se esconder, sim. Deus me mostrou o que vamos fazer. Vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo. Vamos fechar as portas do templo, porque à noite eles vão vir te matar. E ele foi? Vem. Não temos tempo a perder, vem. Não. Como não? Como não? Você precisa preservar... Eu não posso, Semaías. Acredita em mim! Você não entendeu? Você precisa fugir! Eu não sou do tipo de homem que foge e se esconde. Você pensa que eu tentaria salvar a minha vida me escondendo no templo? De maneira nenhuma eu vou fazer isso. Boa noite, Semaías. Oh, Neemias. O que houve? O Tobias está mesmo vindo atrás de você? Vai ter mesmo que fugir? Quem falou isso pra vocês? O Semaías. Neemias, espera! Você está sendo rebelde, não ouvi a profecia que Deus me deu.
Você mandou avisar os homens que eu iria fugir? Sim, claro que sim, eu. Queria que eles soubessem onde você estaria escondido. Então quer dizer que eu tô em perigo, mas você tem o trabalho de contar pra cidade inteira antes de me avisar. Não, é que eu temi te contar. Por que você nunca me escuta? Quantas vezes eu tentei te alertar e você não deu ouvidos? Quantas vezes? Será por isso mesmo, Semaías, ou por outro motivo? Que outro motivo seria esse? Não sei. Você sempre teve tanto interesse que eu aceitasse me encontrar com Sambalat e eu me pergunto por quê. Fala a verdade. Você teve contato com Sambalat? Você falou com ele. Deixa eu te explicar. Você esteve de conversa com Sambalat. Deixa eu te explicar. Por que você faria isso? Por que você inventaria uma profecia contra mim que os favorecesse? Eles te subornaram. Você trairia a mim. Trairia o seu povo por dinheiro, Semaías. O que você está fazendo aqui esse tempo todo, Semaías? Fingindo nos ajudar, mas na verdade coadunando com os nossos inimigos. Por quê? Por quê? Por que você aceitaria suborno daqueles homens, Semaías? E se eu fugisse? E se eu me escondesse no templo? O que aconteceria? O que eles queriam com isso? Te difamar. Eles queriam te amedrontar. Fazer você usar o templo como esconderijo. Assim eles fariam você pecar e, consequentemente, cair em descrédito com o povo. Eles queriam te afrontar, Neemias. Manchar tua reputação. Quando meu marido contou da proposta que ele havia recebido, eu jamais imaginei que ele fosse ser tão baixo a ponto de aceitar. Eu te peço perdão, Neemias. Se eu soubesse que ele seguiria em frente com isso, eu juro, eu teria te contado. Inacreditável. A gente não pode deixar por isso mesmo. Um traidor, de conchavo com o Sambalat. Realmente alguma coisa precisa ser feita. Até para servir de exemplo para quem pensar em fazer algo parecido. Eu concordo. Eu também. Por mim, ele deveria ser expulso da cidade. Neemias, o que você quer que a gente faça? A gente pode ir lá agora e mandar ele embora. Não. Ninguém vai fazer nada. Mas, Neemias... Vamos pra casa. Vamos dormir. Neemias. E focar no que realmente importa. Terminar a obra. A nossa maior vingança vai ser não parar. Quando é exatamente isso que eles querem. Vamos pra casa. Aquela conversa lá de não fazer nada com Semaías.
Você realmente pensa assim? Ou foi só pra apaziguar os homens? Eu penso assim. Eu não poderia. Eu não perdoaria alguém que me traísse. Então, além do mal da traição, ele continuaria te prejudicando? Não. Ele teria o que merece. E eu esqueceria que ele um dia foi alguém na minha vida. Por que tanta raiva, Pérez? Por que ser tão duro com tudo aquilo que poderia te fazer bem? E perdoar um traidor só pra ele voltar e fazer tudo de novo e me fazer bem? Eu não tô falando só do Semaías. Você não entenderia. A vida é dura pra alguns de nós. Nem todo mundo foi criado numa vida de luxo, de riquezas. Você tá se referindo a mim? Pra você é fácil. Vir aqui, investir o seu tempo numa cidade que sequer você vai morar. Fácil? Tudo bem, talvez não seja fácil aqui. Mas que dificuldade foi pra você? Largar seu trabalhinho de servir vinho na taça, provar e servir pro rei quando ele quiser e vir até aqui. Então você tem raiva de mim? Não. Não de você. De como alguns conseguem as coisas tão fácil. Enquanto outros... Fácil, Pérez. Vamos lá. Eu fui levado para o palácio em Suzã aos 10 anos de idade e fui feito eunuco para servir o rei. A partir dali, eu não tive mais direito de ter uma casa, de ter uma família. Eu nunca vou ter uma família, Pérez. E isso não fui eu que escolhi. Foi decidido por mim. E como se isso não fosse o suficiente, eu vi o meu pai ser assassinado na minha frente. A última pessoa que restava da minha família, morta. Da forma mais cruel e mais injusta possível. Eu vou dar um tempo para você digerir essa informação. Como que você consegue? Está assim. Assim tão bem. Depois de tudo que te fizeram. Porque a vida de verdade não é aqui. Existe uma vida no porvir. Mas se você vive para esse mundo, investe nessa vida aqui, você vai ver que ela te oferece mais dores, mais sofrimento do que qualquer outra coisa. Mas se existe outra melhor com Deus, depois que a gente partir desse mundo, tudo que você padecer aqui para se manter nos preceitos dele e chegar até lá, vai ter valido a pena. As pessoas me perguntam por que é tão importante para mim reconstruir Jerusalém. É por causa disso. De tudo que ela representa. Deus querendo habitar com o ser humano. Jerusalém remete à vida que eu espero ter. Não aqui. Não nesse mundo. Mas a que Deus tem preparado para aqueles que vivem aqui, fiéis a Ele.
E eu quero que todo mundo que venha pra cá, que veja esse templo, que veja essa cidade, possam ter a mesma esperança que eu. Eu queria pensar assim. Você pode, Pérez. Mas primeiro você tem que abrir mão de fazer as coisas do seu próprio jeito. Para ter a vida que Deus quer te dar. Primeiro você tem que abrir mão da vida que você tem agora. Como? Como que eu faço isso? Por que você não começa falando com Deus? Falar o quê, Neemias? O que você quiser. O que tiver dentro de você. Tem certeza, Salom? Sim. A esposa do Semaías veio dizer. Ele foi mesmo embora da cidade. Está muito envergonhado. Por ter sido pego, talvez. Mas não pelo que ele fez, senão não teria feito. E o Metabel? A Malca? Estão um pouco baqueados, mas vão ficar bem. E conta aquela outra coisa, Salom. Que coisa? Parece que o Semaías não foi o único traidor. Ele contou para o pai antes de ir que alguns nobres de Judá sempre estiveram em contato com Tobias por meio de cartas. Não acredito. Pelo fato do Tobias ser genro de um israelita e o filho dele também ter se casado com um israelita, eles ganharam o favor das pessoas e muitas se aliaram a ele. Não importa. O Tobias pode fazer o que ele quiser. A muralha vai ficar pronta. Vamos trabalhar. E assim toda a obra foi finalizada. Então é isso. A gente desiste. Não. Eu sou paciente. Qualquer luta que vale realmente a pena vence não aquele que é mais forte, mas aquele que não desiste.
E depois de reconstruída a muralha, colocados os portões no seu lugar, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Hanani e Ananias líderes da fortaleza, para que cuidassem da segurança de Jerusalém. Ananias era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E eu lhes disse: os portões de Jerusalém não devem ser abertos antes que o sol comece a esquentar. E devem ser fechados e trancados enquanto os guardas ainda estão ali. Escolham guardas entre os moradores de Jerusalém. Alguns para que fiquem nos postos de guarda e outros para que fiquem em frente às suas próprias casas. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela. E as casas ainda não haviam sido reconstruídas. Então meu Deus me pôs no coração que ajuntassem os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia aqui. Espera, para aí. Você vai falar um monte de nome? Sim, são as genealogias dos que foram os primeiros a voltar do exílio. E nele estava escrito: estes são os filhos da província. Espera. Julgam. Pode pular essa parte. É um monte de nome que eu nunca vou lembrar. Mas é claro, eu sei da importância disso para a posteridade do povo. Mas não é importante agora. Então... eu vou pular para a parte onde o povo se reúne novamente. Ótimo. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem, na praça, diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o sacerdote e escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés que o Senhor havia ordenado a Israel. Louvado seja Deus, que preparou esse dia para que nós, os seus escolhidos, pudéssemos nos reunir aqui para ouvir a sua palavra e receber o seu cuidado. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. E as pessoas se arrependeram de seus erros, de terem transgredido a lei de Deus. Esse dia é consagrado ao Senhor. Por isso vocês não devem prantear, nem chorar. Agora vão. Comam e bebam o que vocês tiverem de melhor. E mandem porções para aqueles que não têm nada preparado para si. Porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes. Porque a alegria do Senhor é a força de vocês. E assim o povo fez. E depois disso, eles comemoraram a festa dos tabernáculos. Ah, é aquela festa onde as pessoas montam tendas nos pátios e nos terraços das casas e moram nelas por 7 dias? Sim, essa mesmo. Eles oraram e fizeram confissões dos seus pecados. E se alegraram muito naqueles dias. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os havia enchido de alegria.
Também as mulheres e as crianças se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém podia ser ouvida de longe. Todo o tempo que teve em Jerusalém como governador, o Neemias não se aproveitou da sua posição para obter ganho nenhum. Ele nunca aceitou o pagamento que por direito poderia ser dele. É, eu gosto desse Neemias. E decidindo fazer assim, Neemias fez a seguinte oração a Deus: lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo que eu fiz por este povo. Por que eu tô com a impressão de que a história não termina assim?